Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais. Bom, essa semana a gente vai estar estudando sobre os resíduos sólidos e o tratamento do lixo urbano. Como eu já falei para vocês, é muito importante que a gente entenda a continuidade das aulas. Entenda que uma aula, uma semana após a outra, há uma continuidade entre esses conteúdos e esses assuntos que a gente está estudando. Então, para a gente se lembrar e se reabituar, vamos lembrar quais foram os temas das nossas aulas passadas. A gente começou o bimestre trabalhando sobre os materiais sintéticos. A gente estudou e entendeu o que são os materiais sintéticos, da onde vem o plástico, como é feita essa produção dos materiais sintéticos. E em seguida a gente viu a relação entre a tecnologia e a alimentação. A gente viu que muitos materiais sintéticos são construídos tanto para a questão de medicamentos quanto para a questão dos aditivos químicos que são acrescentados nos nossos alimentos como os corantes, para adicionar cores, sabores, para adicionar também mais vida útil a esses alimentos, né? Então a gente teve essas duas aulas e hoje a gente vai estar dando uma olhada no assunto de resíduos sólidos e o tratamento do lixo. A gente percebe que essa produção desses materiais sintéticos acaba no final da cadeia, no final da sua cadeia de utilização, acaba sendo descartado, de modo que nenhuma bactéria ou nenhum fungo que exista no nosso planeta terá a condição de decompor e devolver essa matéria-prima para a natureza, né? Esses são os chamados resíduos sólidos. Nas aulas anteriores, a gente viu que o desenvolvimento científico e tecnológico está presente na nossa vida moderna, de fato, trazendo alguns benefícios, como a própria tecnologia da comunicação e a produção de medicamentos, como os anti-inflamatórios e os antibióticos, que vieram salvando diversas vidas em diversos momentos diferentes da nossa história como seres humanos. E também analisamos como esse mesmo desenvolvimento tecnológico, de forma dialética, também traz prejuízos para nós seres humanos, né? E para o nosso mundo, para o nosso planeta como um todo. Como, por exemplo, os aditivos químicos, que nós falamos agora há pouco, para as conservações dos alimentos, e o uso de defensivos agrícolas também, que são os agrotóxicos, que a gente já vem discutindo muito na nossa disciplina. Então, da mesma forma que o desenvolvimento científico e tecnológico nos traz alguns benefícios, ele nos traz com a mesma moeda, com o mesmo peso, alguns prejuízos. Mas beleza, entendendo de maneira geral, quais outras consequências a produção de novos materiais pode trazer? Além dessas consequências que nós já estudamos nas aulas anteriores, sejam benéficas ou não, quais outras consequências poderiam ter, né, a produção desses materiais? E justamente é o assunto que a gente vai estudar hoje. A consequência final da produção dos materiais sintéticos é o descarte. Depois que esse material sintético é produzido, utilizado, até o seu último momento, o que vai acontecer com esse produto, né? com esse material que foi sintetizado por uma fábrica, por um laboratório e de forma antropológica, né? Bom, os materiais descartados, considerados inúteis ou indesejáveis, eles compõem o que a gente chama de lixo, galera. A gente chama de lixo hoje o que na verdade são os resíduos sólidos. Esses materiais que são considerados inúteis e indesejáveis, eles podem ser e são, na maior parte das vezes, de materiais sintéticos. Eles possuem diversas origens. Eles podem ser de origem doméstica, de origem comercial, de origem industrial, de origem agrícola, de origem hospitalar ou até mesmo de origem espacial, galera. Hoje em dia os seres humanos estão num patamar de produção de resíduo sólido tão grande que a gente tem o chamado lixo espacial, que é composto por equipamentos espaciais que não são mais utilizados, como restos de satélites ou restos de foguetes que são liberados em seus lançamentos. Esses resíduos, eles estão aí sendo descartados também de maneira, vamos dizer assim, não cíclica. O ciclo desses materiais não é fechado e eles ficam à mercê do mundo, à mercê do universo, do que vai acontecer com esses produtos, né? Esse lixo, que a gente chama de lixo, esse resíduo sólido, ele contamina e polui o meio ambiente. Por isso, existem diversas formas de tratar, de manipular esses resíduos para evitar a contaminação e a poluição e também para poder não descartar esse serviço. A partir do momento que você constrói um material sintético, esse material tecnicamente deveria ser útil para sempre. Para sempre ele deveria estar sendo usado. E não chegar um momento onde ele não pode mais ser utilizado, né? Bom,
Dentre as diversas técnicas de tratamento desse lixo, das diversas maneiras que a gente pode tratar esse lixo, a gente tem o lixão. O lixão, galera, é a situação mais precária do tratamento de resíduos sólidos que você pode imaginar. Na verdade, não há tratamento, né? O lixão é um depósito a céu aberto, onde a matéria orgânica entra em decomposição e começa a atrair insetos, como baratas, moscas, mosquitos e também animais maiores, né? Como urubus, ratos e outros animais que são transmissores e são vetores para carregar outros organismos, micro-organismos que são causadores de doenças, como os vírus, as bactérias. Essas condições colocam em risco a saúde dos seres humanos e principalmente aqueles que vivem em proximidade ao lixão. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem o lixão da Estrutural. Todos aqueles moradores da Estrutural estão em situação de vulnerabilidade sanitária justamente porque existe aquele lixão ali. Em Sobradinho também existe um lixão, um descarte de lixo, onde todos aqueles moradores ao redor estão em vulnerabilidade sanitária, estão em perigo sanitário por conta da existência desse lixão, né? O lixão, galera, a decomposição da matéria orgânica, ela gera um líquido mal cheiroso de cor escura que chama chorume. Esse líquido ele é altamente tóxico, não só para o ser humano, mas para todos os seres vivos que existem, que habitam aqui na nossa terra, né? E esse líquido, o chorume, ele é produzido na decomposição lá nos lixões e acaba que junto a esse chorume é incorporado outros componentes tão tóxicos quanto, por exemplo, o chumbo e o mercúrio, que são componentes de tintas, solventes, lâmpadas fluorescentes e etc, né? Então, esse material, esses líquidos vão se juntando, formando aquele chorume altamente tóxico. E com a chegada das chuvas, esse chorume é lixiviado, ele é lavado desse lixão e é levado para os rios, para os lagos e para os aquíferos subterrâneos, né? Esse chorume vai incorporar na terra, vai infiltrar na terra, atingindo os bolsões aquíferos de água que tem subterrânea. Então, essa água que recebe esse chorume, que recebe esse produto tóxico, ela se torna imprópria para o consumo. Então, por mais que você tenha uma água ali doce, uma água que estaria sendo utilizada para consumo, para lavagem, ou para irrigação, ou para qualquer outra coisa, essa água se torna completamente imprópria. Não quer dizer que a água não existe mais, mas quer dizer que ela não pode ser usada. Então, é como se ela não existisse, é como se a gente não pudesse contar com essa água que foi contaminada. Então, galera, o lixão é a forma mais precária de tratamento de lixo que existe. E como eu disse, na verdade não é uma forma de tratamento, é só uma forma de descarte, não há tratamento nenhum no lixão. E é muito interessante porque existem os catadores que vivem e trabalham diariamente no lixão, galera, em contato com esses materiais tóxicos e químicos, adquirindo doenças. Todas as pessoas que trabalham no lixão têm uma situação de saúde precária, né? Eles possuem doenças, possuem condições precárias de vida por conta de seus trabalhos, né? Então, essa é a pior forma que teria de descarte de lixo. E é incrível como é a pior forma, mas é a forma mais utilizada no Brasil e no mundo. Então, a gente ainda está em uma situação onde a pior das tecnologias possíveis é a que a gente usa em maior escala, né? Isso claramente acontece pelo baixo custo do lixão. O lixão, na verdade, não tem custo nenhum. O lixão é só um local onde é descartado esse lixo. O custo do lixão é só os caminhões de lixo que fazem a coleta do lixo, né, nas portas de casa e levam até esse lixão. Chegando lá, não há nenhum gasto, não há nenhum tratamento, não há nenhum processo que vá ser feito com esse lixo. Um nível acima, se a gente for pensar em uma situação um pouco melhor do que o lixão, a gente tem o aterro sanitário. No aterro sanitário, o lixo é depositado em trincheiras, galera. Assim, são cavados buracos, né, na terra e cobertos com uma manta impermeável, uma lona, uma espécie de lona, mas uma lona bem grossa, né? Essa manta cobre essas trincheiras e por cima delas é recebido o lixo. Esse lixo ele é compactado por caminhões e máquinas e novas camadas de lixo são colocadas intercaladas pela terra. Então você coloca uma camada de lixo, cobre com terra, coloca outra camada de lixo, cobre com terra. Esses sistemas, aterros sanitários, eles possuem sistemas condutores de água da chuva que vão carregar não só a água da chuva, mas também o chorume, evitando que esse chorume infiltre na terra ou que de fato vá parar nos rios, né? Esses sistemas de encanamento, eles vão
levando esse líquido tóxico, né, o chorume mais o chumbo e o mercúrio, que a gente falou agora há pouco, ele vai sendo levado para um local específico. E nesse local específico, ele é descartado de maneira específica. Bom, isso é teoricamente, né? De maneira prática, o aterro sanitário de Brasília, por exemplo, ele descarta na própria terra esse líquido. Então, de certo modo, não há o fechamento do aterro sanitário, né? Esse líquido, esse produto tóxico acaba voltando para a natureza de todo modo. Então, um aterro sanitário que funcione bem, que seja um bom aterro sanitário, ele necessariamente precisa ter esse escoamento, esse sistema hídrico, onde esse chorume, junto com a água da chuva, vai ser levado para um local específico que não irá contaminar nem o solo, nem os aquíferos subterrâneos e nem as águas superficiais. É um local onde esse líquido pode ser reutilizado, inclusive transformado em adubo, em compostos para a agricultura, né? O aterro sanitário, então, ele é o sistema de tratamento precário. Considerando que o lixão não seja um sistema de tratamento, apenas um sistema de descarte, o sistema de tratamento mais precário que a gente tem é, de fato, o aterro sanitário. E ele compõe o resto que não é composto pelo lixão. Em sistemas governamentais, a gente tem apenas essas duas iniciativas, os aterros sanitários e os lixões. Outra maneira também de lidar com o lixo, outra forma de lidar com o resíduo sólido, é a incineração, galera. A queima do lixo, ela é feita por equipamentos especiais, são grandes fornos, como esse que você está vendo aqui na foto abaixo. São grandes fornos, né, onde os lixos são queimados. Essa maneira de tratamento de lixo, hoje em dia, ela é principalmente utilizada no lixo industrial e no lixo hospitalar, porque as altas temperaturas desse processamento, desse tratamento de lixo, são capazes de destruir pequenos organismos que causam doenças, ou às vezes uma seringa contaminada, ou, enfim, diversas outras contaminações mais específicas podem ser eliminadas a partir dessa queima. Acontece que, a partir do momento que você queima esse lixo, você gera diversos gases tóxicos. Então, essas toxinas que estariam sendo levadas para a terra, né, por meio do chorume e de outras formas, como a gente viu agora há pouco, elas vão estar sendo levadas através da fumaça para a atmosfera. Então, a poluição das águas e do solo não é um fator na incineração, mas a poluição do ar é um fator na incineração. Para os procedimentos de incineração do lixo, é necessário que se utilizem filtros, pequenos filtros que vão por onde a fumaça vai passar antes de ser liberada na atmosfera, né? Esses filtros eles vão recolher essas partículas tóxicas, principalmente o gás metano, ou metais pesados, enxofre, coisas altamente tóxicas são retidas por esses filtros. Não que todas as máquinas de incineração tenham esse filtro, mas de maneira legal esse filtro é necessário para que haja essa incineração. Depois que é incinerado, o volume desse lixo reduz muito, galera. É que nem você pensar numa fogueira. Na hora que você tem uma fogueira acesa, o volume de lenha é enorme. Depois, quando acaba a fogueira, toda aquela lenha é reduzida em um pequeno volume de cinzas, né? Assim acontece com o lixo é reduzido em um pequeno volume. E esse resto, né, essas cinzas ali, esse resto incinerado que sobra, ele é levado para reciclagem ou para compostagem, né? Então, a incineração é um meio utilizado hoje em dia nas grandes cidades, mas principalmente no lixo hospitalar e industrial, que é o lixo mais contaminante, né, que a gente tem. É muito importante pensar que, apesar de não contaminar o solo e a água, essa técnica contamina o ar. Então ela é tão poluente quanto um aterro sanitário ou quanto um lixão de fato, né? E aqui, galera, a gente vai falar agora dos dois métodos mais tecnológicos e modernos que a gente pode ter para o tratamento do lixo. Esses são métodos que conseguem alcançar o fechamento completo da cadeia de produção desses materiais. Bom, primeiro passo, a primeira parte que a gente precisa entender, o primeiro lugar é entender que o lixo orgânico deve ser separado do lixo seco. O lixo seco pode ser tratado de uma maneira e o lixo orgânico pode ser tratado de outra maneira. Vamos começar pelo lixo orgânico. A partir do momento em que a gente tem o lixo separado, a gente pode dar destinos para esses dois tipos de lixo de maneira completamente saudável para nós e para o planeta.
A compostagem, por exemplo, ela transforma a matéria orgânica, restos de alimentos, papel, cascas de frutas e etc., em adubo, o chamado composto. Esse composto ele pode ser usado na agricultura, no plantio e em diversas outras formas que sejam úteis para o adubo, né? Outras formas de utilidade para o adubo. Além da produção do adubo, a compostagem desses alimentos também gera o biogás, o gás, principalmente o gás metano, que pode ser utilizado como combustível, tanto como combustível de cozinha para você acender o seu fogão, como combustível automobilístico, entre outras formas de utilização do combustível. A decomposição, essa compostagem acontece a partir da decomposição dos alimentos. Os restos de alimentos, os restos de resíduos orgânicos, eles são decompostos pelas ações dos decompositores, principalmente os fungos e bactérias, mas também as minhocas e outros seres decompositores. A partir do momento que essa matéria vai sendo decomposta, uma matéria que era grande e complexa vai se tornando simples, ela vai adubando e se tornando um adubo para aquela terra onde ela está sendo decomposta. Nesse processo são liberados os gases, principalmente o gás metano. E os biodigestores, que são assim, o top do top da tecnologia de compostagem, eles conseguem não apenas compostar e produzir esse adubo, mas também armazenar esses gases que são produzidos nesse processo, né? Como vocês podem ver nessa fotinha aqui, tem um grande biodigestor de lona. Ele tá inflado assim porque ele está todo composto por gás. Esse gás pode facilmente ser encanado e levado até o fogão da tua cozinha e você pode estar usando aí uma lareira, um aquecedor, um fogão, aquecer um chuveiro, chuveiro aquecido a gás, por exemplo. Enfim, você pode ter diversos usos para esse gás metano, né? E sem contar com a produção do adubo, que você pode estar adubando ali a produção do seu próprio alimento, do alimento que você vai comer. Então não sobra nada, nada é perdido no processo de compostagem. Então a gente consegue fechar aquela história que a gente sempre vem conversando aqui na disciplina, a gente consegue fechar o ciclo, onde não vai ter nenhuma sobra desse material para ficar bolando aí, rodando pelo universo sem uma definição específica, né? Todo esse processo vai transformar esse alimento em adubo ou em combustível, né? E aí, beleza, isso a gente faz com alimento orgânico. Mas e o alimento não orgânico? Porque, querendo ou não, existem muitos momentos onde a gente não consegue, de fato, fugir do plástico, fugir do material sintético, e esse material acaba estando presente, né? A gente tem várias coisas de metal no nosso dia a dia, a gente tem várias coisas de vidro, várias coisas de plástico, e na hora de descartar esses elementos, essas coisas, a gente precisa também de uma finalidade. E aliado à compostagem, a gente tem para os materiais sólidos e materiais sintéticos, materiais secos, que a gente chama, né, de lixo seco, a gente tem a reciclagem. O lixo descartado, galera, pode ter diferentes destinos. E no caso do lixo sintético, né, ele pode ser reciclado. O lixo não orgânico, ele sempre pode ser reciclado. A reciclagem nada mais é do que a utilização do material descartável, já descartado, né, para fabricar novos produtos. Então, vamos supor, se eu tenho uma garrafa que estava sendo utilizada para guardar água, uma garrafa PET onde estava sendo utilizada para guardar água. Depois que eu tirei a água dali de dentro, tecnicamente aquela garrafa perdeu a sua utilidade, que era armazenar aquela água. Então, ela se torna um descarte. Mas esse descarte pode ser feito de maneira reciclada, ou seja, eu posso pegar essa garrafa e transformar ela em outra coisa. Eu posso transformar ela em um tijolo para construir uma casa, eu posso transformar ela em um brinquedo, eu posso transformar ela em uma telha para poder cobrir uma casa, eu posso transformar inclusive em tapetes de pavimentação. Existem lugares no mundo, hoje em dia, onde existem ruas que não são feitas de asfalto, mas são feitas de PET, garrafa PET reciclada. Porque se você pegar uma garrafa PET e deixar ela 300 anos aí no sol e na chuva, você pode ver que ela não vai ressecar, ela não vai se destruir com tanta facilidade. É um dos plásticos, dos polímeros mais bem estruturados que a gente tem na modernidade, né? Então é uma matéria-prima extremamente valiosa e importante que a gente descarta de maneira única, né? A gente prefere descartar do que reutilizar. Então a reciclagem é basicamente isso, você pegar um material que uma vez funcionou para algo e transformar ela em outra coisa.
Existem alguns materiais industriais que a gente produz hoje em dia que não são possíveis de reciclar. Então ela não é uma técnica 100% fechada como a compostagem. A compostagem consegue compostar qualquer tipo de material orgânico. Já a reciclagem não consegue reciclar determinados tipos de materiais, como por exemplo os espelhos, como por exemplo o isopor, como por exemplo as caixas de leite. Alguns materiais são tão complexificados na sua produção industrial que eles já não podem mais ser separados e reciclados. Isso se torna inviável a partir da nossa tecnologia atual, né? Isso não impede que daqui 10 anos surjam-se novas ideias, que vocês que estão assistindo essa aula aí tenham uma ideia, um estralo e pensem assim, poxa, eu já sei como reciclar o isopor, eu já sei como reciclar o espelho. Então, isso no momento existem materiais sintéticos que não podem ser reciclados, mas isso não quer dizer que nunca eles serão reciclados, né? Isso quer dizer uma condição momentânea. Então a reciclagem, mas fora isso, a reciclagem consegue dar conta de todos os outros materiais, como por exemplo o papel. Um papel pode se transformar num jornal, pode se transformar numa embalagem, o vidro pode ser reciclado, o metal pode ser reciclado, o plástico pode ser reciclado. Enfim, a grande maioria dos nossos materiais sintéticos, eles podem de fato ser reciclados. Apenas alguns que ainda não podem ser reciclados. Do mais, galera, é isso. Essas são as formas modernas e tradicionais de tratamento de lixo que a gente tem nos nossos dias atuais. Essa é a forma como a gente usa, que a gente manipula o nosso resíduo sólido, né, o que a gente chama erroneamente de lixo. Como vocês viram, governamentalmente no Brasil e aqui em Brasília principalmente, a gente só tem duas iniciativas, que é o lixão, que não é uma iniciativa de tratamento, é só um descarte de maneira qualquer do lixo, e o aterro sanitário, que potencialmente pode nos proteger de algumas contaminações, mas ainda assim é uma forma extremamente precária de descarte do lixo. E a gente tem a reciclagem e a compostagem. E é muito interessante porque a reciclagem e a compostagem, elas não dependem necessariamente de uma ação governamental. Elas dependem de uma mudança de hábito e consciência. É o que a gente chama de consciência e ação. A partir de uma tomada de consciência de que esse lixo, na verdade, não é lixo, não existe descarte, não existe jogar fora, não tem como jogar nada para fora do universo. Então a partir dessa consciência a gente pode tomar uma ação, e essa ação ela é individual. Na sua casa, independente se você mora em apartamento, casa, chácara, sítio, qualquer lugar que você mora, é possível fazer uma compostagem. Inclusive aqui em Brasília já existe a coleta seletiva em quase todas as cidades, em quase todos os cidades satélites, né, que a gente chama aqui. Todas essas localizações, a maioria delas possuem a coleta de lixo seletivo, onde existe um caminhão de lixo que serve somente para carregar o lixo seco, o lixo de plástico, de metal ali, o resto de pilha, esse tipo de lixo que é difícil a gente reutilizar na nossa própria casa. Eles são levados para centros de reutilizações, onde existem diversos artesãos e diversas pessoas dispostas a transformar esse lixo seco em outros produtos a serem utilizados. E o lixo orgânico pode ser compostado em qualquer lugar, independente se tu tá numa casa grande, numa casa pequena, se tem quintal, se não tem quintal, é possível fazer a compostagem dos alimentos orgânicos, né? Então não necessariamente a gente precisa ficar à mercê de uma ação governamental para mudar esse parâmetro de produção de lixo e resíduos sólidos que a gente tem nos tempos modernos. Do mais era isso, galera. Desculpa a aula ter estendido um pouquinho mais, o assunto realmente era um pouco grande, tentei falar o mais conciso para vocês. Agradeço a atenção de todos vocês, espero vocês na semana que vem, hein? Fui!